Então nós estamos em Davinópolis. Davinópolis é um município próximo de Imperatriz do Maranhão. Aqui a gente está perto da divisa com Tocantins e da divisa com o Pará. Nesse local, então, a empresa Brado Logística está instalando um terminal multimodal, né, muito próximo aqui à Ferrovia Norte-Sul. Trabalho na área de engenharia, responsável de um projeto que estamos implantando aqui no Maranhão, de um terminal intermodal para movimentação de containers. E o projeto que iniciou em setembro de 2020, hoje 28 de abril de 2021, estamos há mais ou menos 2 semanas com uma novidade, com uma surpresa que apareceu, encontrada pela equipe de meio ambiente. Eu ia passando pelo local e observei que tinha algumas formações diferentes dos sedimentos que estavam aparecendo aqui nesse perfil. Então eu fui observar se era algo ou era só apenas rochas mesmo. Quando eu cheguei próximo, observei que existia uma porosidade nos... Eu tirei algumas fotos, mandei para o meu chefe para ele mostrar para um paleontólogo se realmente era fóssil ou era rocha. A notícia do achado foi uma surpresa e tanto. E quando ele me mostrou as fotos do achado, eu na hora assim já identifiquei que se tratava de um fóssil. Então a primeira medida foi solicitar o isolamento da área, do entorno, e para impedir que o maquinário passasse por aqui. Então, quando nós recebemos a notícia, a ligação do possível achado, que ninguém sabia o que era no momento, todo mundo ficou apreensivo, né? Porque é uma situação nova, principalmente para nós na empresa. Eu também, como profissional, nunca lidei com uma situação dessa. Mas pelo fato de ter um achado histórico, da importância que vai trazer isso para a região, para o histórico da região, a gente ficou um pouco apreensivo. Nós achávamos que o projeto seria interrompido. Porque ainda tem esse mito das pessoas entenderem que encontrou alguma coisa antiga, algo assim, vai atrapalhar tudo, né? Atrapalhar o desenvolvimento, né? Atrapalhar a obra, ninguém vai poder entrar mais, e agora o que faz? Então, assim, o nosso trabalho é fazer com que esse entendimento seja difundido na sociedade, né? Entender que um achado como este não vai atrapalhar em nada, porque existem os profissionais para isso. Trabalho de elucidação do conhecimento, sabe? A gente está aqui para mostrar para os trabalhadores, entendeu? Para a vizinhança, que existe um passado remoto que a gente tem que estudar, porque a partir do momento que a gente conhece o nosso passado, conhece a nossa história, a gente consegue visualizar um futuro sem cometer os excessos do passado, sabe? Então, a gente está aqui para contribuir com a ciência e contribuir com o progresso, contribuir com a sociedade de uma maneira geral. E graças à ação dos arqueólogos, paleontólogos, foram feitos todos os protocolos junto à Agência Nacional de Mineração para autorizar o quanto antes a retirada desse material encontrado e também fazer a avaliação e descobrir o que é. Que até hoje, até o momento agora, a gente ainda não tem muitas informações do que possa ser de que animal pertence esse achado. Foi um colega meu, falou que era para chegar uma vaga, outros falaram que era uma preguiça, outros falaram que era outro bicho aí, né? Um jumento, o pessoal sabe como é que é, né? Dada essa conjunção de fatores, né? Eu fiz uma solicitação para a Agência Nacional de Mineração para vir desenvolver, então, a coleta desses fósseis, né? Realizando, então, esse registro com finalidade didática. Passamos a investigar, então, qual a profundidade que aquele material encontrado estava, né? Qual que é a formação geológica da região, para entender em que período que a gente estava trabalhando. Ele é um período dentro da Idade Cretácea, tá? E ele está enquadrado entre 140, 145 até 109 milhões de anos, certo? E
vai ser mais ou menos o período em que formou, em que esse animal viveu nessa época, né? O contexto sedimentar em que os fósseis estão inseridos, ele tem um papel importante para preservá-lo, né? É graças à deposição dos sedimentos que o material se fossilizou e está preservado até hoje. Então, na hora de remover, a gente tem que tomar muito cuidado, conseguir garantir que o material seja coletado, preservando a sua integridade também, né? Porque são materiais muito antigos. A gente optou por definir uma área de escavação de 3 metros de largura por 1 metro de altura, para conseguir fazer um croquis da disposição dos materiais ao longo dessa faixa, né, desse recorte que a gente identificou o material. Quando você faz esse tipo de escavação, tanto arqueológica quanto paleontológica, você está destruindo seu objeto de estudo. Assim, não o fóssil em si, mas o que está ao redor dele. E muitas vezes é o que está ao redor do fóssil ou do objeto arqueológico que é o que dá muita informação, onde ele está, qual a camada, quais são as outras peças que estão próximas, e aí a gente precisa do croquis, precisa da fotografia, fotogrametria também é muito interessante. Em geral, a gente consegue diferenciar os fósseis quando é possível visualizar um pouco da sua forma. E aí a gente reconhece aquilo como um osso, um dente, né, ou coisa do tipo. Em outros casos, a forma não está tão evidente e o material pode estar fragmentado. Então a gente consegue identificar algumas porosidades, por exemplo, que são típicas dos ossos e que aí ajudam a gente a diferenciar da rocha. Mas com os poros e a estrutura que está para fora do perfil de rocha, indica que realmente são ossos, não que são fósseis. Conforme as escavações foram avançando, a gente encontrou essa peça que representa um osso longo e vai adentrando, né, no perfil, então a gente teve que remover toda essa área aqui do sedimento. E como esse sedimento já está bem consolidado, né, a gente teve que usar o martelo, né, as ponteiras aqui para conseguir escavar nessa região. Mas nas imediações dos fósseis agora, dessa peça especificamente, né, também, a gente deixou o martelo um pouco de lado e está usando recursos mais refinados para evitar qualquer dano ao fóssil. Conforme mais fósseis foram aparecendo, a gente precisou ampliar a área de escavação. Como a gente tinha um conhecimento prévio de como que eles estavam ocorrendo nas camadas, a gente teve segurança para utilizar então um maquinário um pouco mais pesado, uma retroescavadeira. A remoção dessas camadas superiores foi necessária não só para a gente ter um melhor acesso aos fósseis, mas também para garantir a segurança da equipe. Pela formação sedimentar que ele se encontra, né, e pelo tamanho dos ossos, a nossa hipótese preliminar é que se trata de um grande dinossauro, né? Mas a gente precisa fazer um estudo comparativo para determinar se esse é realmente um dinossauro, né? Porque muitas características vão aparecer depois que o fóssil está totalmente preparado, que a gente não tem como observar aqui no campo, porque tem muita estrutura que está escondida, digamos, por sedimento ainda. A gente reconheceu que esses materiais fósseis encontrados têm uma grande implicação do ponto de vista científico. Então, aquela ideia inicial de um material didático acabou se convertendo agora em um projeto que tem uma implicação mais para a pesquisa na área da paleontologia. Esses materiais vão se prestar então a esses dois fins, né? Tanto para ilustrar como é feito o trabalho de campo, dar essas informações para o público e para os estudantes e também fornecer informações novas para a ciência da paleontologia. Essa descoberta, né, a gente acredita que é uma grande descoberta para a ciência, porque ossos tão grandes desses animais são bastante raros no Brasil, né? Então são poucos achados que conservam esses ossos longos que são bastante diagnósticos. Então a gente acredita que é uma descoberta bem importante. É claro que isso a gente vai ter que passar por um processo, né, de construção científica, de elaboração de hipóteses para investigar, como comentei, se pertence a uma nova espécie ou se já pertence a um táxon já conhecido, né, uma espécie já conhecida pela ciência. Então, ao mesmo tempo em que a gente prosseguia ali os trabalhos para retirar o material fóssil,
a obra também pôde prosseguir, né? E com isso foi se encerrando a fase de terraplanagem e iniciando a fase de instalação dos trilhos, né? Que é o que a gente vê aqui, né? A instalação dos trilhos da pera ferroviária. É uma satisfação enorme para trabalhar num grupo que tem essa preocupação com o meio ambiente e com a história que possa ser revelada aqui no terminal da Avinópolis que a Brado está construindo.